Boa noite, pessoal. A gente vai dar início aqui a uma aula. Boa noite para você que está assistindo agora à noite. Boa tarde para você que vai assistir à tarde. Bom dia para você que vai assistir de manhã. Pessoal, a gente vai dar início aqui, vai falar um pouquinho sobre os procariontes aí, né? As bactérias. São os únicos seres aí procariontes do planeta que nós temos. Assim, o material que eu tenho aqui para vocês é esse, né? Que eu tentei aí da melhor forma organizar para que a gente desse início aí uma aula bacana, legal, com toda a dinâmica para vocês irem aí fazerem suas provas, seja Enem, seja vestibular, para vocês sabendo tudo sobre essas bactérias. Professor, então início, quem são essas bactérias, ou quem são as bactérias, né? Para a gente iniciar. Então a gente vai iniciar ali falando quem são essas bactérias, tá bom? Vamos apresentar aí algumas características que são presentes ou que elas apresentam ou se fazem diferente de outros seres, perfeito? Tem aí característica como sendo unicelulares, certo? Elas são unicelulares. Professor, e o que é mesmo unicelular? Voltando a lembrar, é um indivíduo que é constituído de uma única célula. Tem também aí outra característica presente nas bactérias, que elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas, né? Nós vamos ter aí a questão de bactérias que utilizam oxigênio e que não usam oxigênio, quer dizer ali questão aeróbica e questão anaeróbica, né? Temos também as bactérias que são autótrofas e também que são heterótrofas, né? Você tem aí bactérias que produzem seu próprio alimento, como é o exemplo das cianobactérias, e tem bactérias que são heterotróficas, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Um exemplo que a gente pode citar de bactérias heterotróficas são as bactérias que realizam aí o processo de decomposição. Então aqui a gente tem algumas características básicas que diferenciam as bactérias de outros seres aí, tá bom? Além disso, também tem o seu processo reprodutivo. Professor, qual o tipo de reprodução que acontece nas bactérias? Bom, a reprodução das bactérias, ela se dá de um tipo chamado reprodução assexuada, né? Ou também chamado reprodução assexuada por bipartição, ou seja, um indivíduo origina dois, ou seja, ele se separa formando dois novos indivíduos, inclusive com a mesma carga genética, ou seja, apresenta-se como se fosse um clone. Tudo bem? Dando prosseguimento aqui, a gente falou de algumas características aí que diferenciam as bactérias de outros seres. Mas além delas serem diferentes por essas características, elas também apresentam aí ou têm a sua importância no planeta, ou importância com os seres, entre outros. Como assim, professor? Vamos ver aqui algumas das importâncias dessas bactérias. Ora, como eu tinha dito para você, existem bactérias que são autotróficas ou autótrofas, né, que produzem seu próprio alimento. E elas vão produzir através de um processo denominado ou chamado fotossíntese, né? Por exemplo, as cianobactérias, também chamadas de algas azuis, fazem aí a fotossíntese. Tem também bactérias que realizam processos quimiosintéticos, né? Ou seja, realizam quimiossíntese, que produzem matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Tem também as bactérias decompositoras, que inclusive são as bactérias heterotróficas, né? Que elas vão decompor aí a matéria juntamente com os fungos. Tem também as bactérias que atuam ou vivem de forma mutualística. Professor, o que é isso? Elas vivem em uma associação com alguns indivíduos, no caso aí fazendo a troca de benefício. Ela se beneficia ao mesmo tempo que o outro indivíduo também se beneficia. E esse mutualismo, lembrando que é uma relação obrigatória. Ainda falando de bactéria, eu tenho as bactérias que participam aí do ciclo do nitrogênio, né? Nós vamos ter as bactérias chamadas bactérias nitrificantes, que fazem a transformação do nitrogênio, então estão presentes aí no ciclo do nitrogênio. Inclusive, lembrando que isso aqui, a questão do ciclo do nitrogênio, vou riscar porque é meu, né? Então eu posso riscar. Então o ciclo do nitrogênio, né? Para quem está estudando aí para Enem, ó, bote aí, Enem, certo? Isso aqui cai no Enem com uma luva, é uma beleza. Chega lá, tá lá ciclo de nitrogênio, você vai dizer assim, bem que o Bruno falou, cai mesmo, olha, tá lá.
E além disso, essas bactérias também causam doenças chamadas aí de bacteriose, né? Então nós vamos ter aí elas sendo indivíduos também considerados ou chamados de parasitas, né? Então elas vão causar doenças chamadas de bacterioses. E para mim tratar a maioria das doenças causadas por bacterioses, eu vou usar os antibióticos, certo? Só lembrando. Então, além de tudo isso aí, a gente tem aí essa importância das bactérias no planeta, com os seres e tudo isso aí. Então elas vão causar doenças. Que tipo de doenças, professor? Aí eu coloquei aqui algumas para você relembrar aí, associar, ver como é que se pega, sintomas, entre outras coisas. Mas antes de eu ir para lá, vou voltar bem aqui e falar aqui da estrutura que compõe essa bactéria, ou do que ela é constituída. Basicamente, toda bactéria ela vai ter aí. Galera, voltando da onde a gente tinha parado, né? Eu tinha dado uma pausa aí que tive que editar o vídeo. Bom, dando continuidade aí, eu estava falando da composição da bactéria. Basicamente, ela vai ser constituída aí de algumas estruturas, né? Parede celular, ribossomos, nucleolo, flagelo, plasmídios e fímbrias. Professor, o que é que eu tenho que saber sobre isso aqui? Basicamente, conhecer a composição da parede celular das bactérias, que é diferente da composição da parede celular, por exemplo, de plantas, né? Que a planta ela apresenta a parede celular constituída de celulose, enquanto as bactérias apresentam parede celular constituída de peptidoglicano, certo? Que é um polissacarídeo. Ribossomos, nós vimos aí, já estudamos também lá na parte de células, que os ribossomos eles estão relacionados à produção de proteínas, né? Então eles vão estar diretamente ligados à produção de proteínas. Os nucleus, professor, quem é o núcleo? O núcleo, no caso aí dentro das bactérias, é basicamente a composição de todo o DNA da célula, né? Ou da célula bacteriana. Flagelo, algumas vão ser células flageladas que vão apresentar uma estrutura que vai ajudar na sua movimentação. Já está um pouquinho riscado aqui, que eu já risquei esse material. Os plasmídeos, professor, quem são os plasmídeos? Você tem que gravar bem essa estrutura, porque ela está diretamente ligada também à questão de DNA. Dando continuidade, os plasmídeos e as fímbrias estão diretamente relacionados aos processos extras de reprodução. Professor, quem são esses processos extras de reprodução? Eu tenho ali 3: conjugação, transformação e transdução. Professor, como é que acontece cada processo desse aí? A gente vai ver eles agora, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre eles aí. Bom, como é que ocorre a conjugação? Ora, professor, a conjugação é assim: uma bactéria ela se encontra com a outra, então elas se unem e a partir dali elas vão fazer a troca de material genético, ou seja, vão trocar DNA. A partir daí eu também tenho o processo de transformação. Como é que ocorre a transformação, professor, de uma bactéria? Pronto, ela está no meio e desse meio ela consegue absorver pedaços de DNA e incorporar o seu também DNA. Dessa forma, ela acaba por sofrer uma transformação. E eu tenho ainda a transdução. A transdução está relacionado, por exemplo, a uma espécie de vetor que vai transferir o DNA de uma bactéria para outra. Um exemplo disso são os bacteriófagos, coloquei até o nome deles ali, e você vai ver que eles fazem essa troca desse material genético de uma bactéria para outra. Tudo bem? Professor, por que eu tenho que saber que esses processos de reprodução, chamado conjugação, transformação e transdução, acontecem? Porque você, meu aluno, minha aluna, já ouviu falar das superbactérias. As superbactérias, elas acontecem ou por conjugação, por transformação ou por transdução. Então, essas superbactérias estão aí relacionadas ao processo reprodutivo extra que acontece nas bactérias. Tudo bem? Bom, dando continuidade aí, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas das doenças aí que são causadas por bactérias, né? Você tem aí o botulismo, a cólera, a gonorreia, a hanseníase, leptospirose, meningite, sífilis e tétano. Lógico, existem muitas outras doenças aí causadas por bactérias. Aqui só são algumas. Você tem lá tuberculose, tem
desinteria, tem várias outras doenças aí, eu coloquei aqui só algumas, né, pra gente ter noção aí de como elas são transmitidas, como é que elas ocorrem, se tem tratamento. Logo de antemão e de cara eu digo para você que todas as doenças causadas por bactérias, elas são tratadas a partir de antibióticos, e para algumas você vai ver que existe aí a vacinação como forma de prevenção. Você tem aí, por exemplo, a hanseníase, a meningite, tendo vacina, e a tuberculose, vacinas para prevenção, no caso aí a BCG. Você tem outras aí, como por exemplo a gonorreia e a sífilis, que são DSTs, é só se prevenir, né, através do preservativo. Você tem outras aí que você pode se prevenir lavando alimentos que possivelmente estivessem ou estejam contaminados, como é o caso da cólera e do botulismo, tétano, só evitar o contato aí com, por exemplo, materiais enferrujados, né, que possam vir estar contaminados pela bactéria do tétano, e assim sucessivamente. Tudo bem? Pessoal, continuando, né? Então eu tinha parado aí falando das doenças, botulismo, cólera, gonorreia, hanseníase, leptospirose, meningite, sífilis, tétano. Lógico, existem outras, ou nós vamos ter outras doenças aí, no caso, coqueluche, disenteria, febre maculosa, pneumonias bacterianas, vamos ter aí tracoma, N doenças aí que nós vamos ter relacionadas a esses indivíduos aí. Mas vamos aqui a algumas, ou comentar algumas, que inclusive algumas delas já estiveram aí em Enem, né, como a leptospirose, tal, falava lá, contava a história de um rapaz que tinha entrado em contato com águas de enchente, e essas águas de enchente possivelmente não tinham saneamento e tal. Então, algumas condições, elas levam a que você venha a ter ou a poder entrar em contato com a bactéria causadora da doença. Esse é um exemplo da leptospirose. Botulismo e cólera também acontece o mesmo. Gonorreia e hanseníase, hanseníase não, e sífilis acontece através do sexo, principalmente desprotegido ou desprevenido, sem camisinha. Meningite, geralmente pode ser pela inalação ou ingestão de uma bactéria. Então você vai ter aí várias formas de adquirir uma doença causada por bactéria. Lembrando, todas as doenças causadas por bactéria, em sua maioria, né, você vai tratar com antibióticos. Algumas têm vacina, ou seja, por exemplo, a meningite, você toma lá, ou existe a vacina para evitar que você tenha contato com ela. Além da meningite, você tem aí outras que é feita a prevenção através da vacina. Um exemplo, a coqueluche, né? Você tem vacinação aí. Algumas você pode evitar simplesmente só lavando a mão, que no caso as disenterias, as bactérias que estão presentes nos ambientes, que você lavando já consegue evitar aí o contato com elas. Outras, por exemplo, às vezes vão ter um vetor, que é o exemplo aí que eu não coloquei aqui, mas existe a febre maculosa, que ela é transmitida geralmente através da picada do carrapato. Esse carrapatozinho que tem nos animais, pode ser no seu cão, no seu gato, né, que geralmente eles apresentam aí esse carrapato. Então, caso ele venha a lhe morder ou algo do tipo, ou a lhe picar, ele vai passar, né, a bactéria aí que vai causar a febre maculosa. Gonorreia, hanseníase, né, você tem aí também gonorreia sendo uma doença sexualmente transmissível. A forma de evitar, logicamente, é a prevenção, é o uso do preservativo, entre outras coisas. A hanseníase, você também tem a forma de prevenção como a vacina, no caso, né, um exemplo aí também de vacinação, a vacina para a hanseníase, no caso, né, a BCG. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, tem essas aí, e as que eu já citei, né, algumas, o restante você vai fazer o tratamento principalmente, ou no caso depois, caso você venha a ser ocasionado por alguma delas, você tem aí como tratar através dos antibióticos, beleza? Outra também que é muito conhecida aí, que pode cair ou vir a cair em provas, é a tuberculose, né? Muito conhecida, bastante conhecida. Você também tem aí a forma de prevenir através da BCG, né, que é a vacina. Então, algumas doenças aí você pode prevenir através de vacinação. Tudo bem? Acredito que a gente foi bem específico no geral. Quem desejar assistir essa aula, ela vai estar disponível aí no YouTube, lá no meu canal. É só ir lá, dar aquele like, assistir a aula. Galera, foi um prazer. Valeu.
Até mais, até a próxima aula. Nós vamos estar sempre tratando aí esses materiais aí com vocês, beleza? Um abraço, um cheiro no coração e até mais.